A Bíblia de Jerusalém. Prescrições referentes à construção do santuário e aos seus ministros. A contribuição para o santuário. Deus falou a Moisés, dizendo: Dais aos filhos de Israel que me tragam uma contribuição. Tomareis a contribuição de todo homem cujo coração o mover a isso. Eis a contribuição que recebereis deles: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, e pedras de engaste, para o efode e para o peitoral. Faze-me um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Farás tudo conforme o modelo da habitação e o modelo da sua mobília que irei te mostrar. A tenda e sua mobília. A arca. Farás uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. E enfiarás os varais nas argolas aos lados da arca, para ser carregada por meio deles. Os varais ficarão nas argolas da arca, não serão tirados dela. E colocarás na arca o testemunho que te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Farás 2 querubins de ouro batido. Os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório, nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, e, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa dos pães da oblação. Farás uma mesa de madeira de acácia, com 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro no redor. Far-lhe-ás ao redor um enquadramento com 1 palmo de largura, e ao redor do enquadramento uma moldura de ouro. Far-lhe-ás também 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Perto das molduras estarão as argolas, por onde passarão os varais para se carregar a mesa. Farás, pois, os varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se carregará a mesa. Farás os seus pratos, as suas taças, as suas galhetas e os seus recipientes para as libações, de ouro puro os farás. E colocarás para sempre sobre a mesa, diante de mim, os pães da oblação. O candelabro. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, o seu pedestal e a sua haste serão em relevo, os seus cálices, os seus botões e flores formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro lado. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão e flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. Mas o candelabro mesmo terá 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, um botão sob os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sob os 2 braços seguintes e um botão sob os 2 últimos braços. Assim se fará com estes 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Far-lhe-ás também 7 lâmpadas. As lâmpadas serão elevadas de tal modo que alumiem defronte dele as suas espevitadeiras e os seus aparadores serão de ouro puro. Com 1 talento de ouro puro tu o farás e todos os seus acessórios. Vê, pois, e fez tudo conforme o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. A habitação. As cortinas e os estofos. Farás a habitação com 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim. Tu as farás com querubins bordados. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados, e todas as cortinas terão o mesmo tamanho.
5 das cortinas estarão unidas uma com a outra, e as outras 5 cortinas também estarão unidas uma com a outra. Farás laços de púrpura violeta na franja da primeira cortina que está na extremidade do conjunto, e farás o mesmo na franja da cortina que está na extremidade do segundo conjunto. Farás 50 laçadas na primeira cortina, e 50 laçadas na extremidade da cortina que está no segundo conjunto. As laçadas se corresponderão mutuamente. Farás também 50 colchetes de ouro e unirás as cortinas uma com a outra por meio de colchetes, de modo que a habitação venha a ser um todo. Farás cortinas de pelo de cabra como tenda que esteja sobre a habitação, farás 11 delas. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e sua largura de 4 côvados, as 11 cortinas terão a mesma medida. Unirás 5 cortinas em uma peça e 6 cortinas em outra, e dobrarás a sexta cortina sobre a parte anterior da tenda. Farás 50 laçadas na franja da primeira cortina, na extremidade do primeiro conjunto, e outras 50 laçadas na franja da cortina do segundo conjunto. Farás assim também 50 colchetes de bronze e introduzirás os colchetes nas laçadas, para unir a tenda que assim formará um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobrar, penderá na parte posterior da habitação. O côvado que sobrar de um lado e o côvado que sobrar do outro lado, ao longo das cortinas da tenda, penderá dos dois lados da habitação, de cá e de lá, para cobri-la. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e uma cobertura de couro fino por cima. A armação farás também para a habitação tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. Cada tábua terá 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro, assim farás com todas as tábuas da habitação. Disporás as tábuas para a habitação, 20 tábuas para o lado do Negueb, para o sul. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua, para os seus 2 encaixes. No outro lado da habitação, do lado do norte, haverá 20 tábuas e as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o fundo da habitação, do lado do mar, farás 6 tábuas, e farás outras 2 tábuas para os cantos do fundo da habitação. Estarão unidas pela parte de baixo, e ficarão unidas até a parte de cima, na altura da primeira argola, assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Serão, pois, 8 tábuas com nas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e luas debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado da habitação, 5 para as tábuas do outro lado da habitação, e igualmente 5 travessas para as tábuas do lado posterior da habitação, do lado do mar. A travessa central esteja na metade das tábuas, atravessando-as de um extremo ao outro. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás a habitação segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. O véu farás também um véu de púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido, farás nele um bordado com figuras de querubins. Tu o colocarás sobre 4 colunas de acácia recobertas de ouro, munidas de ganchos de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá, para dentro do véu, a arca do testemunho. O véu vos servirá de separação entre o santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. A mesa, porém, a porás fora do véu, e o candelabro frente a ela, no lado sul da habitação, a mesa, ao contrário, a porás no lado norte. Farás também, para a entrada da tenda, uma cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para esta cortina farás 5 colunas de acácia, que recobrirás de ouro, com os seus ganchos também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. O altar dos holocaustos farás o altar de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, o altar será quadrado, a sua altura será de 3 côvados. Dos 4 lados farás levantar chifres, que formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze.
Far-lhe-ás também recipientes para recolher a gordura incinerada, e pás, bacias para a aspersão, garfos e braseiros, farás todos esses acessórios de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze, em forma de rede, e farás 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha, e as porás sob o rebordo do altar, embaixo, de maneira que ela chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se enfiarão nas argolas, de modo que os varais estejam dos 2 lados do altar, quando for transportado. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado na montanha, assim o farás. O átrio farás também o átrio da habitação. Para o lado do Negueb, do lado do sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido, o comprimento delas será de 100 covados, para o primeiro lado. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, os ganchos das colunas e suas vergas serão de prata. Do mesmo modo para o lado norte, as cortinas terão 100 covados de comprimento, as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. A largura do átrio, do lado do mar, será de 50 covados de cortinas, com as suas 10 colunas e com as suas 10 bases. A largura do átrio, do seu lado leste, a oriente, será de 50 covados, 15 covados de cortinas para um lado da entrada, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases, e 15 covados de cortinas para o outro lado da entrada, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Na entrada do átrio haverá um véu adamascado de 20 covados, de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, as suas colunas serão 4 e as suas bases, 4. Todas as colunas em torno do átrio estarão unidas com vergas de prata, os seus ganchos serão de prata, e as suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 covados, sua largura de 50 covados e a sua altura de 5 covados. Todas as cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases, de bronze. Todos os acessórios para o serviço geral da habitação, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro, para que haja uma lâmpada continuamente acesa. Arão e os seus filhos colocarão esta lâmpada na tenda da reunião, fora do véu que está diante do testemunho, para que ela queime desde a tarde até a manhã perante Deus. É um decreto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. As vestimentas dos sacerdotes farás aproximar de ti, dentre os filhos de Israel, a Arão teu irmão e os seus filhos com ele, para que sejam meus sacerdotes, a Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas para esplendor e ornamento. Dirás a todas as pessoas hábeis, a quem enche de espírito de sabedoria, que façam vestimentas para Arão, para consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um efod, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Farão vestimentas sagradas para o teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. O efod farão o efod bordado de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. 2 ombreiras nele serão fixadas, ele aí será fixado por suas 2 extremidades. O cinto que está por cima dele para sustentá-lo, formando uma só peça com ele, será do mesmo trabalho: ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes em uma e os outros 6 na outra, por ordem de nascimento. Como faz quem trabalha a pedra para a incisão de um selo, gravarás nas 2 pedras os nomes dos filhos de Israel, engastadas com ouro ao redor as farás. Porás as 2 pedras nas ombreiras do efod, como memorial para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre os ombros à presença de Deus, para memória. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão, e fixarás as correntes assim trançadas nos engastes. O peitoral farás o peitoral do julgamento, tu o farás bordado como o efod, de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura.
Colocarás nele engastes de pedras dispostas em 4 filas, uma sardônica, um topázio e uma esmeralda na primeira fileira, na segunda, um carbúnculo, uma safira e um diamante, a terceira fileira será de jacinto, ágata e ametista, na quarta fileira, berilo, ônix e jaspe, elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel, 12, como os seus nomes, estarão gravadas como os selos, cada uma com o seu nome segundo as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes trançadas como um cordão, de ouro puro, e farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixarás as 2 pontas das correntes nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do efod, na sua parte dianteira. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral, na sua orla interior, junto ao efod. Farás igualmente 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do efod, na sua parte inferior dianteira, perto de sua juntura sobre o cinto do efod. Prender-se ao peitoral, através de suas argolas, as argolas do efod, com um cordão de púrpura violeta, para que ele fique por cima do cinto do efod e não possa desprender-se do efod. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do julgamento, sobre o coração, quando entrar no santuário, para memória diante de Deus, continuamente. Porás também no peitoral do julgamento o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar na presença de Deus, e Arão levará sobre seu coração o julgamento dos filhos de Israel diante de Deus, continuamente. O manto farás o manto do efod todo de púrpura violeta. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, essa abertura será debruada como a abertura de um colete, para que não se rompa. Ao redor da sua orla inferior porás romãs de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, e linho fino retorcido, e entre elas, em todo o redor, campainhas de ouro. Haverá em toda a orla do manto uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Arão o vestirá para oficiar e para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante de Deus, ou quando sair, e assim não morra. O sinal da consagração farás uma flor de ouro puro, na qual gravarás, como se gravam os selos, consagrado a Deus. Atá-la-ás com um cordão de púrpura violeta, de maneira que esteja sobre o turbante, deverá estar na sua parte dianteira. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarão em todas as suas santas oferendas. Estará continuamente sobre a sua fronte, para obter para eles favor diante de Deus. Tecerás uma túnica de linho fino, farás um turbante de linho fino e um cinto com trabalho de bordador. Vestimentas dos sacerdotes para os filhos de Arão farás túnicas e cintos. Far-lhes-ás também beratas para esplendor e ornamento. E com isso vestirás a Arão, teu irmão, bem como a seus filhos. Depois os ungirás, dar-lhes-ás a investidura e os consagrarás para que exerçam o meu sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrir a sua nudez, irão da cintura às coxas. Arão e seus filhos os vestirão quando entrarem na tenda da reunião, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, a fim de não incorrerem em pecado e não morrerem. Isto será um decreto perpétuo para Arão e para a sua posteridade depois dele. Consagração de Arão e de seus filhos. Preparação: eis o que farás com eles para consagrá-los ao meu sacerdócio. Tomarás um bezerro e 2 carneiros sem mancha, pães azimos, bolos azimos, amassados com azeite, obreias azimas untadas com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto e nos cestos os trarás, trarás também o bezerro e os 2 carneiros. Purificação, investidura e unção farás a Arão e os seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião e os lavarás com água. Tomarás as vestimentas e porás em Arão a túnica, o manto, o efode e o peitoral, e os cingirás com o cinto do efode. Por-lhe-ás o turbante na cabeça, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção e, derramando-o sobre a cabeça dele, o ungirás. Do mesmo modo, farás se aproximarem os seus filhos e os revestirás túnicas, e os cingirás com o cinto e lhes porás os beratas. O sacerdócio lhes pertencerá então por um decreto perpétuo. Assim farás a investidura de Arão e de seus filhos.
Oferendas farás o bezerro chegar diante da tenda da reunião, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do bezerro. Imolarás o bezerro diante de Deus, na entrada da tenda da reunião. Tomarás parir do sangue do bezerro e com o dedo o porás sobre os chifres do altar, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve e farás subir o seu suave odor sobre o altar. Mas, queimarás fora do acampamento a carne do bezerro, juntamente com o pelo e o excremento. É um sacrifício pelo pecado. Tomarás depois um dos carneiros, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar, todo ao redor. Partirás o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, tu as porás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim, queimarás todo o carneiro, fazendo subir a sua fumaça sobre o altar. É um holocausto para Deus. É um perfume de suave odor, uma oferta queimada para Deus. Tomarás depois o segundo carneiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, tomarás um pouco de seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue, tu o jogarás sobre o altar, todo ao redor. Tomarás então do sangue que está sobre o altar, e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas dos seus filhos, assim eles serão consagrados, ele e as suas vestimentas, assim como os seus filhos e as suas vestimentas. A investidura dos sacerdotes depois tomarás, do carneiro, a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está nele, e a coxa direita, porque é o carneiro da investidura. Tomarás também um pão, um bolo untado no azeite e uma obreia do cesto dos pães ázimos que está diante de Deus. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto de apresentação diante de Deus. Em seguida, os tomarás de suas mãos e os farás subir em fumaça sobre o altar, sobre o holocausto, em suave odor diante de Deus. É uma oferta queimada para Deus. Tomarás o peito do carneiro da investidura de Arão e farás com ele o gesto de apresentação diante de Deus. E essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado, e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do carneiro da investidura, que é de Arão e de seus filhos. Isto será, segundo um decreto perpétuo, o que Arão e seus filhos receberão dos filhos de Israel, porque uma apresentação, a apresentação a Deus, feita pelos filhos de Israel sobre os seus sacrifícios de comunhão é uma apresentação para Deus. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus filhos, que as vestirão quando da sua unção e da sua investidura. Durante 7 dias ele as vestirá, aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda da reunião para servir no santuário. Refeição sagrada tomarás depois o carneiro da investidura e farás cozinhar a sua carne num lugar sagrado. Arão e os seus filhos comerão da carne do carneiro e do pão que está no cesto, à entrada da tenda da reunião. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua investidura e consagração. Nenhum profano comerá disso, porque são coisas sagradas. Se ficar para o dia seguinte parte da carne do sacrifício de investidura ou dos pães, a queimarás ao fogo, não se comerá, porque é coisa sagrada. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te ordenei. 7 dias durará o rito da investidura deles. A consagração do altar dos holocaustos cada dia oferecerás também um bezerro em sacrifício pelo pecado, em expiação. Oferecerás pelo altar um sacrifício pelo pecado, quando fazes por ele a expiação, e ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás a expiação pelo altar, e o consagrarás, assim, o altar será santíssimo, e tudo o que o tocar será santificado. Holocausto cotidiano eis o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros machos de 1 ano, cada dia, e de modo perpétuo. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro ao crepúsculo. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada com a 4ª parte de um rim de azeite de olivas amassadas, e para a libação a 4ª parte de um rim de vinho.
Oferecerás o segundo cordeiro ao crepúsculo, tu o oferecerás com uma oblação e uma libação semelhante à da manhã, em suave odor, em oferenda queimada para Deus. Este será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, a entrada da tenda da reunião, diante de Deus, onde me comunicarei convosco, para falar contigo. Ali virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda da reunião e o altar. Consagrarei também a Arão e os seus filhos para que exerçam o meu sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E eles conhecerão que eu sou o Deus, o seu Deus, que os fez sair do país do Egito para habitar no meio deles, eu, Deus, o seu Deus. O altar dos perfumes farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e terá a altura de 2,5 côvados, os chifres formarão uma só peça com ele. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Far-lhe as 2 argolas de ouro debaixo da moldura, de ambos os lados as farás, nelas se enfiarão os varais para se levar o altar. Farás os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará fumegar sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, ele o fará fumegar. Quando Arão acender as lâmpadas, ao crepúsculo, o fará fumegar. Será um incenso perpétuo diante de Deus, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso profano, nem holocausto, nem oblação, nem derramareis sobre ele nenhuma libação. Uma vez no ano Arão realizará sobre os chifres do altar o rito da expiação, com o sangue do sacrifício pelo pecado, no dia da expiação, uma vez por ano, ele fará a expiação por si, pelas vossas gerações. Está consagrado de modo especial a Deus. O tributo para o culto. Deus falou a Moisés, dizendo: quando fazes o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Deus um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga, quando os recenseares. Todo o que estiver submetido ao recenseamento dará meio ciclo, na base do ciclo do santuário, 20 gueras por ciclo. Esse meio ciclo é o seu tributo a Deus. Todo o que estiver sujeito ao recenseamento, de 20 anos para cima, dará o tributo a Deus. O rico não dará mais e o pobre não dará menos do que meio ciclo, ao pagar o tributo a Deus em resgate por vossas pessoas. Tomarás o dinheiro do resgate dos filhos de Israel e o entregarás para o serviço da tenda da reunião, ele será para os filhos de Israel um memorial diante de Deus, para o resgate de vossas pessoas. A bacia. Deus falou a Moisés, dizendo: farás uma bacia de bronze, com a base também de bronze, para as abluções. Colocá-las entre a tenda da reunião e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da reunião, lavar-se-ão com água, para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para oficiar, para fazer fumegar uma oferenda queimada para Deus. Lavarão as mãos e os pés, e não morrerão. Isto será um decreto perpétuo para ele e para a sua descendência, de geração em geração. O óleo da unção. Deus falou a Moisés, dizendo: quanto a ti, procura bálsamo de primeira qualidade, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250, de cinamono balsâmico, e outro 250 de cálamo balsâmico, 500 ciclos de cássia, segundo o peso do ciclo do santuário, e um rim de azeite de oliveira. Com tudo isso farás um óleo para a unção sagrada, um perfume aromático, trabalho de perfumista. Será o óleo para a unção sagrada. Com ele ungirás a tenda da reunião e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus acessórios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, e a bacia com a sua base. Consagrarás essas coisas e serão muito santas, quem as tocar ficará santificado. Ungirás também a Arão e a seus filhos e os consagrarás para que exerçam o sacerdócio em minha honra. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: isto será para vós e para as vossas gerações um óleo de unção sagrada. Não será derramado sobre o corpo de nenhum homem e, quanto à sua composição, não fareis outro semelhante a ele. Isto é coisa sagrada,
coisa sagrada para vós. Quem fizer um outro parecido e colocá-lo sobre um profano, será retirado do seu povo. O perfume Deus disse a Moisés, procura aromas, estoraque, craveiro e galbano, aromas e incenso puro, cada um em quantidade igual. Com eles farás um perfume, uma composição aromática, obra de perfumista, misturando com sal puro e santo. Pulverizarás uma parte dele e a colocarás diante do testemunho, na tenda da reunião, onde me encontro contigo, e será para vós uma coisa muito santa. Não fareis para vós nenhum perfume de composição semelhante à que deves fazer. Será para vós coisa santa, consagrada a Deus. Quem fizer um como este, para o cheirar, será retirado do seu povo. Os operários do santuário Deus falou a Moisés, dizendo, eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Eu o enchi com o Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalho, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, e para realizar toda espécie de trabalhos. Eis que lhe dou por companheiro Oliab, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, coloquei a sabedoria no coração de todos os homens de coração sábio, para que façam tudo o que te ordenei, a tenda da reunião, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus acessórios, a bacia com a sua base, as vestimentas litúrgicas, as vestimentas sagradas para o sacerdote Arão e as vestimentas dos seus filhos para o exercício do sacerdócio, o óleo da unção e o incenso para o santuário. Farão tudo de acordo com o que te ordenei. Repouso sabático Deus disse a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Deus, o que vos santifica. Observareis, pois, o sábado, porque é uma coisa santa para vós. Quem o profanar será castigado com a morte. Todo o que realizar nele algum trabalho será retirado do meio do povo. Durante os dias poder-se-á trabalhar, no sétimo dia, porém, se fará repouso absoluto, em honra de Deus. Todo aquele que trabalhar no dia do sábado deverá ser morto. Os filhos de Israel observarão o sábado, celebrando-o de geração em geração, como uma aliança eterna. Será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel, porque em 6 dias Deus fez os céus e a terra, no sétimo dia, porém, descansou e tomou alento. Entrega das tábuas da lei a Moisés. Quando ele terminou de falar com Moisés no monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus.